Boa noite. Olá, boa noite, João. Como está? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os que vão chegando para mais uma, para acompanhar mais uma das minhas conversas. Desta feita, o tema é sobre artes visuais, ilustração e artes visuais. E vou ter comigo o Mike Bispo, já o vou apresentar daqui a pouco. Obrigada, João, por estar por aqui. Desta vez as minhas boas noites são em direto e não através de uma story. Espero que se encontre bem. E estou a aguardar que o Mike veja também que entrei em direto para conseguir colocá-lo aqui nesta nossa conversa. Mike, se estiver por aí, basta pedir para aderir. De qualquer maneira, eu vou fazendo uma introdução sobre este meu convidado desta noite, desta quinta-feira à noite. Então, o Mike Bispo é ilustrador brasileiro de São Paulo, radicado em Vila Nova da Barquinha, Portugal, desde 2018. Portugal, efetivamente. Com uma carreira que inclui colaboradores com marcas como Fini e Red Bull, destaca-se pela sua arte vibrante que celebra a cultura local. Entre os seus projetos está o mural na sede da Associação Barquinha Saudosa e ilustrações para as crónicas históricas da Barquinha, sempre com o Rui Tejo como inspiração central. Portanto, temos aqui excelentes ingredientes, uma excelente apresentação para o Mike, que está sediado aqui em Vila Nova da Barquinha, na zona do Médio Tejo, e que será certamente uma conversa bastante prazerosa. Mike, estou a aguardar o seu pedido. Olá, Andreia, como está? Tudo bem? Obrigada por estarem aqui esta noite a acompanhar-me mais uma vez. É um gosto enorme ter-vos por aqui. É bom ver-vos. Espero que a vossa quinta-feira esteja a correr de feição. Amanhã já é sexta-feira, estamos próximos do final de semana, do descanso também. Estou mesmo a aguardar o Mike por aqui. Mike, se estiver a ver, tem o tal ícone que lhe mostrei para pedir para aderir à conversa. Ilustração, artes visuais. O João é certamente um excelente conhecedor desta área. Espero que estejam de facto interessados em ouvir o Mike nesta nossa quinta-feira. Mike, estou por aqui. Estou por aqui a aguardar a sua presença. De facto, é muito interessante para mim eu conseguir ter comigo pessoas que partilham as suas áreas de saber, o seu conhecimento. E já o disse muitas vezes às pessoas com quem converso em direto e depois também a outras pessoas, que é um prazer de facto eu ter esta oportunidade de conversar com pessoas de áreas completamente diferentes. E que me proporcionam também, aprendizagem. Acima de tudo, eu acho que aprendo sempre alguma coisa com os meus convidados que vão estar aqui sempre como protagonistas destas conversas. Aprendo sempre, tenho sempre essa oportunidade de aprendizagem. E acho que a aprendizagem e a partilha de conhecimento é das coisas mais bonitas que o ser humano pode fazer. Enio, boa noite. E tenho todo o gosto em ter estas conversas nesta minha sala de estar digital. E estou a aguardar o Mike. Mike, por favor, quando vir esta conversa, faça o pedido para aderir. Já cá temos algumas pessoas a aguardar a nossa conversa. E como é que está a ser a vossa quinta-feira? Contem-me. Enquanto aguardamos aqui o Mike, como é que está a ser a vossa quinta-feira? Espero que boa. Não muito chuvosa. No sítio onde estou, chove pouco, mas já chove alguma coisa. Como é que está a ser o vosso outono, a vossa semana? Contem-me.
está a correr bem? Espero que sim, espero que esteja a correr de feição. Temos de aguardar efetivamente o Mike, a presença do Mike. Estes diretos são sempre, estas questões técnicas são sempre um bocadinho chatas, mas resolvem-se rapidamente. Olá, Andreia, boa noite, obrigada por estar por aqui. Gosto muito de a ver cá, e ao João também, e ao Eni também, e a todas as pessoas que vão chegando. Fico muito contente de vos ter por aqui. Muito obrigada. Obrigada pela vossa presença. E são uma presença assídua, que eu agradeço bastante, mesmo. E Andreia, muito ocupada, uma semana conturbada, mas força, força. A Andreia é uma mulher de garra e vai correr tudo bem, vai ver que sim. Tiago, boa noite, como está? Tudo bem? Estou aqui a aguardar o Mike, que já tive a oportunidade de apresentar. O Mike é um artista visual que trabalha na zona do Médio Tejo, que tem os seus trabalhos apresentados na zona do Médio Tejo. Está sediado em Vila Nova da Barquinha. Quem já visitou Vila Nova da Barquinha, Médio Tejo, que se acuse. É uma zona muito bonita mesmo. Mas eu sou suspeita porque sou de perto. Espero que esteja a correr bem a vossa semana. E força, para os momentos mais difíceis, força, estamos cá, firmes e fortes. Estou mesmo a aguardar o Mike. Mike, se vir o ícone, por favor, peça para aderir. Apesar da semana ser turbulenta, está quase a chegar ao fim. É quase domingo e depois é quase outra semana. E o tempo passa a correr, não é? O tempo passa muito a correr. Mike... A sério que eu tenho um convidado hoje. Tenho mesmo, viram o cartaz, acabei de falar com ele há pouco. Estou mesmo a aguardar o Mike. Olá, Diana, boa noite. Vou tentar enviar aqui um pedido ao Mike. Ok. Que recebeu o convite para aderir ao direto. Estes tempos de espera são sempre um bocadinho complicados. Estas questões de aderir às lives e às conversas, para quem não está habituado, normalmente é sempre complicado. Para mim também foi ao início, e olhem que eu não sou de todo muito adepta de tecnologias e estas coisas. Portanto, até para mim foi difícil esta adaptação. Mike, boa noite. Tem em baixo o ícone para pedir para aderir. Ok, estou a receber, muito obrigada. Aceitar. Transmitir em direto com o Mike. Estou a tentar novamente. E lá está, esta questão acontece várias vezes. Eu aceito os pedidos, mas demoram sempre a receber os pedidos. Presumo que faça parte. Ah, cá está. Mike? Oh, só um minuto, por favor. Aham. Ah, boa noite, como está? Tudo bem, tu? Também. Olha, Diga, diga. eu demorei para entrar, não? Demorou, mas não há problema nenhum. É Tá sempre bem. assim, acontece, demora sempre a fazer esta conexão. Pois, Está tudo porque bem? tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo Muito bem. obrigada. Deixa eu só Muito obrigada acertar pela aqui. sua disponibilidade em aceitar o meu convite. Obrigado. Obrigado você pelo convite e pelo interesse. Eu acompanho o seu trabalho há algum tempo, como sabe. Tive o privilégio de o conhecer também pessoalmente.
É verdade, nos Acompanho, conhecemos há um tempo em Torres Novas. é verdade. E sempre o acompanhei e acho o teu trabalho interessantíssimo, porque o Mike trabalha ahm, em diversas formas, não é? Tanto no desenho, como também depois nos murais, como eu tive a oportunidade de dizer, não é? Uhum. Qual é o Sim, formato que o Mike. Diga, diga. Estou aqui a interrompê-lo, desculpe. não, pode continuar, só para tu terminares ali sua explanação. Não, e é de facto perguntar qual é o formato em que se sente mais solto ou mais criativo, o que se sente mais confortável a fazer. É o desenho mesmo, ou murais, ou os espaços físicos, por exemplo? Na verdade, a minha formação é de ilustrador. Então, em São Paulo, antes de vir para cá, eu trabalhei exclusivamente com ilustração. Na verdade, eu trabalhei com vários setores de artes visuais. Eu trabalhei com produção de moda, trabalhei com web design, trabalhei, mas sempre na área das artes, na área das artes visuais. E durante muito tempo eu trabalhei com ilustração, tive um estúdio de ilustração publicitária em São Paulo. Vim para cá, continuei a atender clientes do Brasil, de Espanha, criei alguns clientes aqui em Portugal, um pouco tímidos aqui em Portugal, mas havia. Meu trabalho ainda continua muito forte ali no Brasil, ainda continua de certa forma. E ilustração digital é o meu trabalho oficial. Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a arriscar outras coisas que em São Paulo não arriscava, porque por vários motivos. Por vários motivos. Porque São Paulo é uma cidade um pouco de, profissionalmente, é um pouco de gueto. Sabe, por exemplo, quando tu és da ilustração publicitária, tu ficas muito tempo ali. Quando tu és do cinema, tu ficas ali. Quando tu és da fotografia, tu ficas ali. Quando tu és da área da motion graphic, tu ficas ali. Então, nessa área em que eu atuo, os nichos funcionam dessa forma ali. Aqui, eu vi uma possibilidade maior de experimentar coisas que lá eu não me dava muita oportunidade de experimentar. Como, por exemplo, foi quando eu recebi o convite de fazer um mural na Barquinha, para o projeto Volver, ali, que na época era entre a Câmara entre os conselhos da Barquinha, Torres Novas e Entroncamento. Hoje o projeto Volver é com Barquinha, Torres Novas e Golegã. E comecei a fazer algumas experimentações fotográficas, que também nunca fez muito parte ali do meu mindset em São Paulo. Mas aqui eu comecei a estudar, estudei aqui mesmo na Barquinha, depois fiz um curso de fotografia documental no Porto, depois fiz um curso de retrato fotográfico em Lisboa, e daí comecei a embrenhar-me com fotografia também, mas ainda de uma forma mais autoral. Então, e agora, por exemplo, eu tenho me dedicado muito à escrita também, que era uma coisa que eu de alguma forma sempre flertei. Hoje em dia eu tenho uma coluna ali no Jornal do Médio Tejo, que é o que o Pero faz na caminha, que é justamente sobre as minhas Ainda primeiras impressões de não vi, Portugal. tenho que ver. Não, é fixe, lógico, que eu sou suspeito para falar. Mas é fixe, porque na verdade a brincadeira era que na época ali dos descobrimentos, o Pero Vaz de Caminha era um escrivão português que escreveu as primeiras cartas. Na verdade, assim, ele foi uma das pessoas que escreveu as primeiras cartas sobre as primeiras impressões do Brasil. Não era exatamente para ele escrever, haviam outros escritores, outras pessoas que faziam esse registro. Só que daí parece que, pelo que eu sei, as cartas dele foram as únicas que sobraram depois de incêndios, depois de muitas perdas naquela bagunça que era aquela época também, não? E então é isso. Na verdade, o Pero Vaz de Caminha é conhecido como o escrivão que fez as primeiras impressões, que escreveu as primeiras impressões sobre o Brasil para o rei Dom Manuel na época. E ele escreve de uma forma muito bonita. As cartas são umas verdadeiras poesias. Assim, ele mostra um Brasil mágico, que as pessoas eram lindas, que eram fortes, que elas tinham corpos esculturais, que a terra era linda, que o céu era lindo, que o mar era lindo. Então, assim, era uma carta, era para ser uma carta de registro, mas basicamente era uma carta de elogios. E eu achei tão engraçado, sempre achei divertida a ideia das cartas dele, que de um ano para cá, quando eu estava aqui, eu queria criar um amigo imaginário. Depois que eu fui para o Brasil e voltei, há 2 anos atrás, eu quis criar um amigo imaginário chamado Pero. E o Pero, e o Pero era isso, era o Pero Vaz de Caminha, e a ideia dessa coluna é eu escrever para ele sobre as minhas primeiras impressões de Portugal. Então eu faço o trabalho contrário.
né? E daí o nome da coluna é O que Peru faz na caminha. Ali a brincar com o nome dele, que eu falo, o que Peru faz na caminha? O Peru lê minhas cartas na caminha. E daí ele é Mas meu amigo, é, eu sempre escrevo para ele. é um projeto muito interessante, até porque o Mike mantém-se como artista visual, mas vai agora incursar pela escrita, não é? E será certamente um- um- uma introdução para outras obras que aliem, possivelmente, quem sabe, um dia a escrita ao trabalho que já faz como ilustrador. A ideia é essa. A ideia é justamente essa. Porque é muito natural que desenhistas, ilustradores, quadrinistas, o que aqui você chama desenhadores de banda desenhada, migrem para a escrita. É quase natural. Eu vejo muitas pessoas o tempo todo a fazer isso. Porque gosta de trabalhar com a ideia de roteiro, de escrita criativa, de publicar seus próprios livros, suas próprias bandas desenhadas, fazer roteiro para série de desenho animado, tem muita o mercado de cinema e de artes visuais é o mesmo. Então, no final, o ponto de criatividade é o mesmo. A descrição é diferente, né? A forma de descrever é diferente. Então, na verdade, assim, o que eu tento fazer, que tenho tentado fazer, por exemplo, quando eu trabalhava com ilustração publicitária, eu trabalhei para muitas agências e fazia muitos estilos visuais. Agora eu quero diminuir o número de estilos visuais, que é o que eu tenho feito, e, e ampliar algumas técnicas, por exemplo, alinhar o desenho com a fotografia com a escrita, que eu acho que eu consigo matar essa minha vontade criativa de fazer coisas, sabe? De experimentar. Porque também acho que uma técnica entedia. Sabe? Exatamente. Agora, ao voltar na sua pergunta original, em qual técnica eu me sinto mais confortável, eu acho que eu fico desconfortável quando eu fico muito tempo em uma técnica. E é, Porque me e é, e entedia. sim, sim, sim. Eu acredito que sim. Eu acho que para qualquer pessoa interveniente no mundo das artes, a experimentação e as novas formas, novas técnicas são sempre muito sedutoras, não é? É o que me parece, é explorar a exploração, o imaginário. Depende. Depende muito das pessoas. Acho que artista é como qualquer pessoa. Tem artistas que gostam, são mais confortáveis com um tipo de técnica, um tipo de trabalho, um tipo de estilo, um tipo de, um tipo de registro e ficam muito bem nisso por muito tempo. Tá tudo bem. Não é o meu caso. Eu, Está, eu está, está, está inconformado com a maneira como se mantém no mesmo patamar. eu acho que sim, eu acho que sim, mas isso tem a ver um pouco com o meu modo de vida, porque também acho que quando eu era criança, meus pais sempre mudaram muito de casa, eu nunca percebi por quê. Mas eu nunca fui de ficar na mesma casa, por exemplo. Eu lembro de uma infância em caixas, sempre em trânsito, em mudanças. Mudei muito de escola quando eu era muito novo. Então eu acho que isso exercitou esse meu gosto por mudar. Por exemplo, E com essas constantes mudanças na infância veio também a grande mudança do Brasil para Portugal. Esta transição foi. Como é que correu? Como é que aconteceu esta transição? olha, é engraçado quando as pessoas perguntam isso, porque não é uma resposta muito simples. Na verdade, assim, eu estava feliz em São Paulo. São Paulo estava muito bem. Eu não estou a fugir de nada de lá, de nenhum problema, de nenhum. Não é por, né, as pessoas têm muitas motivações para sair seja do seu bairro, da sua freguesia, da sua cidade, do seu estado, do seu país, né, motivações boas e ruins. Eu tive as duas motivações, as boas e ruins. Né, quando eu estava em São Paulo, nos últimos anos eu estava casado, e daí a minha ex-esposa, bom, nos separamos, daí minha ex-esposa não era brasileira, era da Venezuela, ela estava ali a fazer o mestrado no Brasil em literatura latino-americana. E, por exemplo, ela era da escrita. E depois ela ganhou uma bolsa de doutoramento em Nova York, nos Estados Unidos. Nós íamos juntos, só que nessa transição dos estudos, tudo nos separamos. Ela foi. Eu acabei por ir para lá só para levar o gato. Voltei para o Brasil e falei: não, mas eu quero migrar. Eu ia com ela, nós íamos juntos.
Eu falei, bom, se não for para os Estados Unidos, eu vou para qualquer outro lugar. Porque eu queria experimentar viver em outro lugar, sabe? Não era um problema com o Brasil, né? Não tinha essa coisa, porque nada, eu estava bem ali no Brasil. Eu queria aprender, eu queria ficar em outro país durante bastante tempo, ou o resto da minha vida, porque eu cheguei aqui em Portugal com 38 anos. Estou há 6 anos aqui. E eu falei, não, já, de repente 38, 40, de repente é metade da minha vida. De repente. Eu quero viver a outra metade em outro lugar. Eu sempre fantasiei com Espanha. Espanha é sempre um país que me atraiu muito. Portugal nunca fez parte do meu roteiro de. Faz parte de um roteiro turístico, lógico, né? Porque Portugal já nessa época estava na moda, como Portugal está na moda, né? Tá tanto na moda que virou um problema essa moda. É uma moda muito consumida e, e tudo bem. Mas aí uma amiga minha, aqui da Barquinha mesmo, que eu já tinha estudado com ela em São Paulo, ela já vivia aqui em Portugal há muitos anos, ela fez meu convite para vir para cá, porque ela vivia em Lisboa, e ela veio para Barquinha, ela tem um ateliê aqui, e ela perguntou, vem desenvolver uns projetos comigo, daí se tu gostares aqui de Portugal, tu fica, se tu não gostares, tu voltas. Eu já tinha me livrado do meu apartamento, eu já tinha vendido as coisas, eu já estava só de malas. Fiquei um ano, foi engraçado essa época, porque eu fiquei um ano nômade na minha cidade, em São Paulo, porque eu falei, não, porque se eu arrendar um apartamento agora, eu vou ficar por aqui. Eu preciso ficar o mais móvel possível, porque eu vou sair de alguma forma, não sei para onde ainda. Calhou de ser Portugal, e nessa pergunta dela que ela fez, se tu gostares, tu fica, se tu não gostar, tu voltas. Eu tô aqui 6 anos e só voltei uma vez para o Brasil. De facto, foi uma grande mudança, mas também muito esperada, e isso é muito interessante. Como é que o Mike vê a arte, ou, neste caso, as diferenças culturais que depois levam também a uma produção artística diferente? Como é que vê a produção artística um, no Brasil e aqui? Portanto, sente naturalmente que existem diferenças culturais, obviamente, mas sente que no Brasil a produção artística é mais solta e que aqui é mais conservadora, ou não há de facto já estas margens, estas separações? Depende muito do meio, né? A arte é muita coisa, né? Tu pode trabalhar numa agência de publicidade, tu pode trabalhar num escritório de design, tu pode trabalhar realmente no mercado de arte mais contemporâneo, nas galerias, nos museus. Tem muitas formas de trabalhar artes visuais em especial. Agora, a diferença de Brasil e Portugal é gigantesca no sentido de dimensão e de mercado, né? O Brasil é um mercado gigantesco porque é um país gigantesco, né? É um país com 230 milhões de habitantes. Os 11, 10 milhões de habitantes que tem em Portugal é o que tem na minha cidade. Então, isso, isso parece, às vezes não parece tão importante, lógico que parece importante, né? É uma diferença gritante, mas é uma diferença de mercado e de circulação de dinheiro. Porque, por exemplo, aqui eu sinto muita dificuldade e vejo que as pessoas, no geral, a não ser quem esteja mais no mainstream, quem está ali abaixo e no meio, é quase impossível viver de arte, né? A não ser quem esteja realmente no topo, mas teve uma trajetória até fora de Portugal, principalmente, né? Porque o mercado é pequeno, a economia é mais tímida, porque o país é pequeno, é natural, sabe? Não é só um problema de Portugal. Agora, fora isso, eu acho que sim, tem uma questão um pouco conservadora, mas tem a ver ainda com o desenvolvimento de Portugal, não? Porque Portugal, pelo que nós sabemos, esse ano comemoramos os 50 anos do 25 de abril, né? Houve uma época que Portugal passou ali 50 anos muito fechado, e os últimos 50 anos foi todo um processo de abertura, que culminou de Portugal agora está super na moda, né? Um pouco mais, né? Um pouco mais não, né? Bem mais desenvolvido, com coisas novas, com trocas culturais, com tudo, e tá agora a lidar com a sombra disso, né? Ou com o conflito que isso traz, né? Que é justamente às vezes uma troca muito intensa, talvez num ambiente que não estava tão preparado, ou que não queira lidar com essa intensidade toda, ainda está num processo de diálogo, né? O Portugal ainda está num processo de diálogo com o mundo, né? De tipo, gostamos das pessoas que as pessoas venham, mas talvez não que elas fiquem, mas não que venham tantas, porque vem muito.
Mas isso é um problema mundial, eu acho, né? Eu estive em Barcelona há pouco tempo e lá estava a ter uma manifestação contra o excesso de turismo, que é uma coisa que agora tem acontecido em Lisboa. Porque é um saco, são muitas pessoas mesmo, né? O espaço é pequeno. Mas, assim, só para eu dei essa volta toda, mas para Não, concluir a força, sua pergunta, força, à vontade. o mercado, a diferença, sim, tem uma diferença, tem essa diferença que eu falei da economia, do país ser menor, de circular menos dinheiro, de tudo em Portugal, a economia vai para setores muito mais práticos, né? Vai muito para setores práticos da sociedade. E, e no Brasil, como é um país muito grande e muito criativo também, né? Com muitos artistas, né? Muitas coisas, como um pouco como Espanha, né? Esses países muito grandes, como Estados Unidos, ou a própria Rússia, né? A própria China, que são os mercados aquecidos com pessoas loucas. Então, então isso ajuda muito. Se circula muito dinheiro, tem muitas pessoas, o território é grande e as pessoas são loucas, isso ajuda no mercado criativo. O português, no geral, é um pouco mais reservado. Lógico que tem os portugueses loucos e criativos. Boé, muitos, não? O número de grandes escritores e de artistas plásticos e de desenhistas e de artistas, no geral, músicos, assim, Portugal faz um barulho, com certeza, no mundo, né? Mesmo assim, um pouco tímido. Faz um barulho fora. Aqui dentro é tudo um pouco mais tímido como vocês. Tipo, não, tímido como vocês, isso não é exatamente uma crítica, é uma Não, observação. claro, claro que É, sim, claro que sim. eu acho que é uma crítica também, porque eu acho que os portugueses podem ser muito mais interessantes do que eles demonstram não ser. Né? Eu acho que tem um apego ali com essa timidez toda. Mas eu sei que tem um contexto histórico, tem todo, né, uma questão social, tem toda uma evolução própria de Portugal, né? O Brasil ele tem um outro processo de evolução, né? Cada país, como cada pessoa, tem um processo evolutivo, né? Tem um tempo de perceber as coisas. O Brasil tem que perceber outras coisas, mas Portugal, com certeza, eu acho que tem que perceber essa. Eu não queria usar a palavra tímido de novo, mas é essa. Quando tu és muito Mais, reservado. mais Hã? reservado. Não reservado. É reservado, mas é um reservado que às vezes quase flerta com uma baixa autoestima. Eu lembro que eu estava em Paris e eu fui com um programa aqui de Portugal chamado Caça Talentos. E eu fui convidado pela Fundação da Juventude do Porto. E ficamos ali 4 dias em Paris, com tudo pago, tudo bonitinho, e fomos para a Câmara de Paris e conversamos com o vereador e com um representante ali do Instituto Camões e com uma série de pessoas ali muito importantes. E houve um momento ali na Câmara de Paris que estavam todos ali e eles pediram para nós, cada um falar sobre nós mesmos e os projetos e as ambições. E eu percebi, só tinha eu de brasileiro, eu percebi que todos eram realmente muito tímidos para apresentar os projetos. E daí, quando foi a minha vez de falar, eu falei como se eu fosse o próximo presidente da Câmara de Paris. Porque eu falei, eu não sei quando eu vou sentar aqui novamente. Então, assim, é a oportunidade que eu tenho de falar. Falei que eu tinha uns projetos ligados ao ribatejo, falei que eu tinha projetos ligados à cultura portuguesa, que nós poderíamos exportar para outros países de um jeito mais pop, mais divertido, mais interessante, mais colorido, que eu acho que Portugal tinha uma história muito larga, muito profunda, muito interessante, mas era muito mal aproveitada visualmente, por exemplo. Eu não queria reinventar nada, eu queria repaginar alguns aspectos da história de Portugal, do ponto de vista da ilustração das artes visuais, do turismo, né, de ter um consumo, de ser de ter um apelo mais de marketing, que eu acho que é um país fiche, mas que se apresenta às vezes de um jeito que poderia ser melhor explorado no bom sentido, sabe? No sentido de falar mais de si, não para quem está de fora, mas também também para as pessoas, para uma alta mais nova, né? Por exemplo, eu sempre percebo que quando eu vou nos seminários aqui, por exemplo, o último seminário que eu fui sobre o rebatejo, ou quando você fala sobre templários, são temas que eu interesso. E o discurso da malta mais velha é os mais jovens não se interessam. É verdade, é verdade.
Mas acho que tem que perceber que tem que apresentar isso de uma forma menos dura e menos acadêmica para a malta mais jovem. Porque é uma malta mais jovem como todas as pessoas do mundo. Estão a consumir games, estão a consumir seriados super giros no Netflix, em outros streamings, em outras plataformas, estão a Produzir consumir... também. E a Hã? produzir também séries, boas séries. Exato. Então, assim, a malta mais nova está com outras referências visuais, outros estímulos, e Portugal ainda não brinca com isso, sabe? Por exemplo, o público infanto-juvenil, eu acho que tem tanta coisa interessante ainda. E isso porque Portugal tem quando eu vou nas livrarias infantis, ou quando eu fui ali para Bolonha, para a Feira de Livro Infantil de Bolonha, e que tinha o stand de Portugal, vocês têm uma cultura de livros infantis incríveis, assim, sabe? Umas coisas tão bonitas, mas eu acho que ainda é para não está inserido, sabe? Nas escolas, não está inserido, não é tão comum. Parece que é para uma elite, sabe? Uma certa elite consome e o público comum meio que ou não se interessa ou não é apresentado da forma adequada para esse público comum. E eu acho que é um público fácil de pegar, porque justamente porque é um país pequeno, é fácil de pegar as pessoas, né? É fácil de popularizar algumas coisas. Acho. O Mike trabalha nesta área das artes visuais e faz uma ponte muito interessante entre a nossa cultura, neste caso estamos a falar da cultura do Médio Tejo, Ribatejo, e o Mike é muito interventivo em mostrar efetivamente esta cultura ribatejana e desta região do Médio Tejo. Acha que essa ponte entre o seu trabalho de artes visuais e aquilo que é a cultura desta zona mais centro de Portugal está, ou seja, que o Mike não é o único a fazer e que há mais pessoas interessadas em explorar esta ponte entre a cultura e aquilo que são as artes visuais na modernidade, nos tempos em que vivemos? Eu acho que sim, mas eu acho que a malta que é interessada aqui nesse nosso perímetro, nessa nossa região, nessas questões culturais, nesse todo esse movimento, nessa atmosfera nossa, eu acho que ainda explora de uma forma muito documental, né? Muito formal, talvez. Muito formal e muito documental também. Tem o interesse de mostrar as coisas um pouco como elas são. Tudo bem, não é o meu caso. Eu, eu, Falta romantizar um bocadinho a cultura, é isso que me diz? eu acho que falta um toque mais lúdico para as coisas. Eu acho que a malta tem muitos dedos para se relacionar com a realidade de uma forma mágica, sabe? Eu acho que tem uma quando eu leio os jornais aqui, eu vejo que tem uma palavra muito comum que uma expressão muito comum que alguns portugueses mais formais usam, que é o rigor dos fatos. O rigor dos fatos, pelo amor de Deus, me arrepiam os pelos esse rigor dos fatos. Porque parece que a coisa não pode mais ser interpretada de forma alguma. Né? É o rigor dos fatos. O que aconteceu de fato? E não é assim. Primeiro que o rigor dos fatos nunca é tão rigoroso assim. Nenhum fato é tão rigoroso assim. Por mais que a gente tenha que justamente pesquisar, e tem profissionais ótimos que pesquisam e que fazem todo esse trabalho um pouco mais documental, um pouco mais formal, um pouco mais técnico, um pouco mais, né, técnica da história, tudo bem. Mesmo essa malta mais técnica, esse pessoal mais técnico, sabe que o rigor dos fatos não é tão rigoroso, porque assim, é os fatos a partir do ponto de vista de quem, sabe? Sempre tem quem conta a história, sempre quem vai dar o tom da história, sempre tem quem tem interesses nessa história, e sempre tem quem queira esconder coisas da história, né? Então, mas eu não estou a questionar isso. Eu acho que isso fica para os historiadores, não é o meu papel. Eu acho que tem pessoas excelentes, principalmente aqui em Portugal, e muito competentes com esse tipo de trabalho. O meu trabalho é se relacionar com a coisa de uma forma mais mágica. É como mostrar de um jeito mais lúdico a história de Portugal e as coisas bonitas de Portugal, e principalmente da nossa região, que tem coisas incríveis, né? De facto, Se nós falamos só da Barquinha ou só da Golegã, sabe? Tipo, tantas coisas incríveis, tantas imagens bonitas, tantas histórias bonitas que fantasiosas que dava para criar em torno desse universo que nós vivemos, não?
Ele é, Mike está eu muito acho, presente nesta cultura, não é? Nesta região, digo eu. Explora muito estas questões históricas e depois também em si etnográficas e culturais desta nossa região. E isso, de facto, a mim particularmente parece muito interessante. Explorar a história e a cultura local de uma forma renovada, de uma forma com uma nova imagem, uma cara nova. E é muito bom saber que o Max está a ter essa intervenção e muito bem, e muito bem. Portanto, aproveito já para sugerir a quem nos ouve e quem nos vê para acompanhar o trabalho do Mike, que é muitíssimo interessante. E a história de Portugal também o fascina, porque é também por aí que pega, não é? É também por aí que faz os seus trabalhos e que desenvolve aquilo que faz no momento. sim, eu acho que assim, todas as histórias me fascinam. Eu acho que todas as histórias me fascinam, não, todas as histórias são fascinantes. Né? Se tu pegas ali a história da Índia, é uma história incrível, cheia de misticismo, cheia de coisas. Tu pegas a história da Grécia, o que que fez com aquelas divindades todas, não com os deuses gregos, aquela coisa fenomenal. Tu pegas a história da Rússia, de qualquer país, do menor país que seja, do Timor-Leste, de qualquer coisa, sabe? Todos os países têm uma mítica, têm uma atmosfera e têm uma possibilidade de histórias. Lógico, Portugal tem uma grande história, apesar de um país tão pequenininho, tem uma grande história, não? Em algum momento ali dividiu com o nosso país vizinho e fizeram ali o Tratado das Tortilhas, não? Que vocês dividiram a tortilha no meio. O mundo era uma grande tortilha e vocês dividiram a tortilha no meio. Um ficou com de carne picada, o outro ficou com de frango ou de porco e tudo bem, né? E essa era a fantasia da época de que o mundo poderia ser dividido em dois países. Era quase uma brincadeira, não? Era tipo war. Era até muito inocente, não é? Muito Era, engraçado. era. Como Claro, sempre. claro, claro. E era a visão que havia na época, portanto, no fundo, é interessante para nós do ponto de vista do século XXI, mas de facto era a visão que havia na época, tendo em conta o conhecimento que se tinha do mundo, ou não, da Sim, falta também de sim. conhecimento que havia do mundo. Mas era ficha essa ideia. Assim, lógico, um monte de confusão. Mas, assim, do ponto de vista da fantasia, não é ficha. Olha, nós vamos dividir. Imagina tu e eu. Ana, vamos dividir o mundo em dois. Essa parte é sua, essa parte é minha. Combinado? Combinado. E tudo bem, cada um vai pro seu lado do mundo e cuida e acha que realmente aquela parte do mundo é sua. É uma brincadeira, né? Ótima. Eu acho que gerou um material muito bom para todos, não? É lógico que tem uma malta que hoje ou coloca isso como ridículo, ou coloca isso só como um fato histórico, justamente com essa análise que tu acabaste de fazer, né? Era o conhecimento que tinha, era a forma, o mundo como era conhecido foi de alguma forma dividido dentro né, das explorações dessa forma. Olha, tu vais brincar para lá e eu vou brincar para lá, né? E não vem para cá. E tem muitas análises, né? Tem pessoas que até hoje acreditam que isso foi uma boa ideia, que deveria ser feito isso mesmo, né? Tem pessoas que levam ao pé da letra, assim como tem os portugueses, que são muito engraçados, que gostam da ideia de voltar para uma coisa mais monárquica, não? Tem um movimento monárquico em Portugal. Sim, embora que eu saiba de pouca expressão, não é muito. Não, claro. Não tem Mas sabe que no Brasil também tem. É incrível. Tem a família real de origem ali, né, no Brasil, e tem lógico, muito menos expressivo que Portugal, porque nós ali ridicularizamos. Mas eles continuam firmes na ideia de que o Brasil precisava de um rei. Era só o que me faltava. Uma é que consegue trazer para cá algumas influências visuais e inserir aqui nos seus trabalhos em Portugal de uma forma que não. Primeiro esta pergunta, que é esta questão, que é, consegue trazer influências do Brasil que consiga encaixar quando faz arte, quando faz a sua arte aqui, a questão das artes visuais? Sim, sim. Por exemplo, eu comecei a desenvolver um projeto de identidade visual para o Ribatejo, que agora, na verdade, eu mudei esse projeto por inteiro. Porque eu
apresentei esse projeto em alguns lugares. Eu fui em uma série de reuniões na região do Alentejo para apresentar esse projeto. Apresentei também aqui para o CINT, para o Centro Intermunicipal do Médio Tejo. E aí, o que eu notei? Eu notei que, por exemplo, o ribatejo era uma terminologia que gerava muito mais conflito do que união. Porque algumas pessoas gostam da ideia, outras não se identificam, daí uns conselhos se identificam como ribatejano, outros nem tanto. Era um problema. Eu falei, bom, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma ideia e vou trabalhar, e essa ideia foi super recente, na verdade, porque eu fiquei tão ali apegado com o ribatejo, apresentei isso em Paris. Eu falei, daí alguns até questionaram, falaram, mas por que o ribatejo não o alentejo? Eu falei, Vou bater poxa, no seu coração, não é? exato, exato, porque eu tô aqui, porque eu tô aqui. A resposta é a mesma, eu tô aqui. Mas eu achei que eu ia reduzir um trabalho interessante para uma coisa que é um problema aqui. Então, qual foi a minha ideia? Trabalhar com a ideia de do conceito de lendas e histórias do rio, de todos os rios. Porque daí o que eu quero trabalhar visualmente são personagens e histórias que acontecem à beira dos rios de Portugal. Daí eu posso trabalhar com os rios de Portugal, ir para a Espanha, que não, tem muitos rios que são ligados, como é o caso do Tejo, e, e tudo bem. Então eu saio dessa coisa da denominação Alentejo, Ribatejo, Norte, Sul, e trabalho com uma coisa um pouco mais orgânica, mais fluida. Nesse trabalho, por que eu estou falando desse trabalho? Nesse trabalho, ele é totalmente mais colorido, de uma forma que eu não vejo representado aqui em Portugal. Isso dá para ver ali no meu site, dá para ver talvez no meu Instagram. Esse projeto, na verdade, eu vou apresentar agora para Bolonha, que eu estou a participar de um concurso ali da Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha. E eu tenho que enviar até o dia 12, eu estou aqui a correr para isso. E foi aí que eu tive esse insight de falar, não, eu vou apresentar 5 ilustrações sobre a cultura portuguesa, baseada nesse conceito que inicialmente eu comecei com o ribatejo. E o toque brasileiro é justamente a forma, a cor, né, é o meu olhar. Por outro lado, tem um trabalho que eu comecei a desenvolver aqui em Portugal, que é a base de tinta china, que é o que eu fiquei muito conhecido ali no preto e branco, que eu até ilustrei alguns livros aqui, fiz exposição, que é muito mais a cara de Portugal. É uma coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. Comecei a desenvolver aqui e Acha eu que o vi. preto e branco encaixa mais com a personalidade portuguesa? Não acho, mas vários amigos meus, que eram designers e aqui da região mesmo, falou, não, você percebeu o espírito português com esse trabalho. Eu falei, que cena, como eu percebi o espírito português com esse trabalho? Mas tem essa coisa do preto e branco, sabe? Mas isso vale para alguns trabalhos. Eu acho que quando nós vamos trabalhar com uma coisa com tradição, algum misticismo ou alguma coisa mais mágica, eu acho que vale o colorido. Quando eu vou falar de coisas, por exemplo, esse trabalho preto e branco eu usei para ilustrar um livro sobre a história da barquinha. Foram 15 ilustrações do livro ali do Senhor Roldão. E caiu bem, caiu bem. Era isso mesmo. Era essa coisa um pouco mais direta de Portugal, sabe? Tipo, preto e branco. Né? Menos só. Não tinha nem cinza. Não tinha nem cinza, era preto e branco. É. Preto e branco. Mas Preto e agora branco. estava a dizer-me que para este novo projeto vai acrescentar cores, não é? Tem, Muitas, é. Mas eu desenvolvi uma paleta de cor, um pouco baseado em uma paleta de cor que eu identifiquei ali no Ribatejo, que é tudo que eu usei ali, por exemplo, no mural que acho que tu conheces, que é aqui na Barquinha, em frente à Igreja de Santo Antônio, que eu desenvolvi uma paleta de 8 cores, que eu falei, não, vou trabalhar em cima desse, que era sempre 2 tons de azuis, 2 tons de vermelho, sendo um mais terra, o outro mais intenso, 2 tons de verde, que era 2 tons de amarelo, e daí eu brinquei muito, porque eu lembro que quando eu apresentei esse projeto, alguém questionou qual era a minha ideia sobre a paleta de cor que eu estava a apresentar, que não era exatamente essa na época. E aí eu pensei, eu falei, não, eu tenho que fechar uma paleta de cor para essa região. E foi interessante, porque facilitou muito o meu trabalho, inclusive, né? Tu teres ali cores mais definidas, porque tu brincas ali com a composição das e cores. foi Mas sim, relativamente fácil encontrar essa identidade visual de cores da região, digo eu. foi um trabalho assim, foi um pouco intuitivo,
foi um pouco perceptivo de coisas que eu consumi aqui. Pedi muita opinião das pessoas, tive muito feedback ali, de pessoas muito comuns, nada especialistas, não queria opinião de designer, de artista plástico, de ilustrador, de malta de vídeo, de fotografia, não. Eu queria a opinião da Adélia, que tem a tasquinha aqui na frente. Eu queria opinião e eu queria que eles percebessem o porquê que eles gostavam daquelas cores e se isso identificava a região do Ribatejo. E tudo foi muito numa conversa com pessoas muito comuns, sabe? Com E pessoas essas do dia a conversas dia. provavelmente também refletiam a identidade das pessoas da região e também as faziam refletir mesmo sobre aquilo que elas pensam sobre a região onde vivem, não é? Aquilo que elas identificam, aquilo que elas mais ambicionam ver até na sua própria, nos espaços públicos, por exemplo, onde o Mike também já trabalhou. Sentiu que esse contacto com a comunidade local também trouxe às pessoas uma visão diferente do seu próprio local de habitação? Acho que sim, acho que sim, com certeza. Não, é uma ótima pergunta essa. Porque eu acho que quando tu perguntas para as pessoas sobre as coisas que elas vivem, ou porque elas gostam de certas coisas ou não gostam, é uma possibilidade que essas pessoas têm, de nós, que nós temos, de perceber o local, né? De uma forma que nós não tínhamos parado para pensar, ou não tínhamos parado para falar a respeito. Né? É como aquela velha história do quando tu paras uma pessoa na rua e pergunta se ela é uma pessoa consciente. E na hora ela tá ali, né, pensar em 20 mil coisas, ela para, observa a pergunta e fala, não, eu sou consciente. Lógico, ela é consciente naquele momento que tu perguntaste. O restante ela vai andar perdida, continuar perdida pelo mundo. Né? Lógico, quando eu coloco essas questões para as pessoas aqui, eu acho que gera. E eu gosto quando gera as respostas menos automáticas. Porque também, assim, as pessoas têm uma fórmula de responder as coisas. Né? Isso no geral. Todas as pessoas têm uma fórmula de responder. Ah, isso é certo ou errado, por que é certo, por que é errado. Todas as pessoas têm um jeito. A depender da forma que tu perguntas, e do ambiente, e do tom, eu acho que tu consegues tirar coisas mais sinceras das pessoas, fora o automático. Né? Fora o que elas aprenderam, ouviram, ou fora o que elas repetem o tempo todo, porque sim. Né? Porque é mais fácil repetir aquela mesma questão. Não, né? Tipo, não, um homem bom, ele é. Daí faz uma lista do que é um homem E bom. quando faz os murais, por exemplo, portanto, um espaço público e que está, de facto, à vista de todos, tem tido o feedback dessa reflexão de passei por ali e nunca tinha pensado nisto, nunca tinha pensado nesta imagem ou nunca tinha pensado nestas cores que me envolvem. Sim, não nessas questões. Eu acho que as primeiras pessoas. Assim, eu fiz poucos murais. Fui convidado pela escola Dona Maria II, fiz esse da Barquinha, fiz um numa outra instituição também, fiz poucos, porque eu até quero fazer mais. Fiz ali na região com uma amiga, fiz um trabalho de intervenção urbana, que também foi a convite de Odivelas, ali próximo de Lisboa. E tenho até querido fazer mais, não com muita regularidade, porque eu descobri que eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu gosto do resultado, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho pelos que ganham. Eu falei, não posso ficar aqui, né, pintar muros desse jeito, porque eu tenho mais que fazer. Mas eu gosto porque é divertido, eu gosto porque em São Paulo eu sempre admirei quem fazia grafite, por exemplo. Mural é diferente de grafite, né? O mural ele tem uma outra tradição, ele tem uma outra história. Mas eu sempre achei bonito, porque eu sempre tive muitos amigos grafiteiros em São Paulo, que depois ficaram muito famosos, tipo Gêmeos. Eu estudei com Gêmeos, sabe? Que hoje estão no mundo todo, e estão em galerias de arte, montam grandes exposições, e tem até Tem um grafite deles em Lisboa, super gigantesco. Eles têm no mundo todo o grafite, não? Eles até grafitaram um castelo uma vez. Um castelo, acho que foi. Não lembro qual foi o país, mas grafitaram um castelo. O rei pagou. Permitiu que eles grafitaram toda a parte externa do castelo, o castelo inteiro. Impressionante. E acho que foi na Noruega. Mas, enfim, dá para pesquisar. Mas no E fundo, assim, no fundo sente que aquilo que faz, que as obras que faz,
tem impacto na comunidade? Tem, com certeza. Eu quero que tenha, porque, por exemplo, quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhei com a publicidade, eu sinto que aquilo eu trabalhava para um mercado, para uma indústria e para um meio que depois eu não acreditava muito. Me ensinou muitas coisas, me ensinou a ser mais diversificado, me ensinou a ser muito profissional, me ensinou a cumprir regras, a cumprir horários, a entrar no mood das coisas. Isso a publicidade me deu muito. Mas eu não queria ficar ali a fazer ilustrações para vender bolacha, sabe? Para vender produtos, para vender necessidade para as pessoas, necessidade que elas não têm. Então, eu ainda estou numa fase de transição com o meu trabalho e a minha ideia é ser menos objetivo com esse consumo, sabe? Tipo, também fazer coisas para a transformação social. Eu acho, por exemplo, esse trabalho do mural, por exemplo, público, ele é incrível. É cansativo, é uma coisa que eu não gosto de fazer muito. De vez em quando eu gosto de fazer. Eu faria um por ano. Tá ótimo. Um por ano é muito para mim. Mas um por ano tá bom. Né? Daqui 10 anos eu tenho 10 murais grandes aí. E a E ilustração infantil, agora remetendo um bocadinho mais para a questão mais dos livros, a ilustração infantil é uma coisa que o apaixona também. também, eu sou apaixonado por várias coisas. Eu sou um homem apaixonado. E eu sou um homem encantado, na verdade, com as coisas. O infantil sempre fez parte do meu universo, eu sempre gostei, sempre tive muitos amigos que trabalhavam nessa área infantil, desde séries animadas até livros, até o editorial, né, livros didáticos e tudo mais. É uma coisa que agora eu vou tentar a retomar e a dedicar-me mais. Por exemplo, eu fiz agora para o concurso do Pingo Doce, fiz algumas ilustrações que eu não ganhei, infelizmente. Estou a fazer uma coleção para uma amiga minha, Paula Carlotto, que ela lida os fenômenos do entroncamento, para o entroncamento, que é um fenômenos do entroncamento kids, que é para crianças. Então, estou a criar um visual, estou a fazer agora um que vai sair agora no final do ano, e mais dois que vai sair o ano que vem. Esse pro essas ilustrações para a Feira de Bolonha também tem um pique mais infanto-juvenil. O livro que eu ilustrei para o 25 de abril também é um pique mais infanto-juvenil. Então, esse é um universo que eu quero retomar, que eu voltei a estudar, que eu voltei a ter aula com alguns professores, voltei a fazer alguns cursos, voltei a exercitar para tentar. Também eu, junto com uma amiga ali de Lisboa, nos candidatamos, junto com a Bro Filmes, que é uma produtora de cinema ali em Lisboa, uma candidatura para um curta de animação, que também vai se passar no 25 de abril, que é meio naquele meu traço tinta china, só que com cor, mas também num traço infantil. E se esse projeto ganhar, vai ser muito giro, que daí eu vou ter a possibilidade de fazer dirigir, conduzir, fazer direção de arte de um curta de um filme de animação curto no meu traço ali, muito interessante. Então, e por isso veio a ideia do roteiro também, de escrever mais, porque eu quero conciliar isso, sabe? O argumento com a direção de arte, com a ilustração. O Mike, como já temos vindo a falar, trabalha em várias vertentes e, como todos os artistas, tem várias paixões, como estava a dizer. Dentro da sua área tem várias paixões. Onde é que podemos Muito. encontrar, onde é que podemos encontrar o seu trabalho, Mike? Mesmo nos vários formatos que tem, No, portanto, no site do meu estúdio, eu tento deixá-lo mais ou menos atualizado, que é o www.superludico.com. No meu Instagram, eu tenho dois, tem um de fotografia e tem um de desenho. O de fotografia é o Mike underline portrait. O de desenho é o Mike.drawing, né, de desenhando, drawing. E eu acho que eu enviei para Ana também alguns links de entrevistas que eu dei. Nessas entrevistas tem muitas imagens também. E por hora é isso. onde é que fez essas entrevistas? No Médio Tejo, não foi? Se não me engano. No... Eu fiz duas, Sim, fiz duas entrevistas para o Meditejo. Tem uma entrevista para uma revista italiana também, a Tabloid. exatamente. Portanto, se não me engano, é meditejo.net. Exatamente, Meditejo.com. meditejo.net. E a outra entrevista que me enviou, onde nós podemos também acompanhar um bocadinho mais o seu trabalho,
no formato visual, é no jornal Tabloid, não é? Exatamente. Esse jornal, eu acho que ele já não existe mais, mas o link se mantém da minha entrevista. Certo. Que E, era, e, de facto, era de uma garota italiana que eu conheci. E o trabalho do Pero Vaz de Caminha, que eu escrevo, eu também desenho nessa coluna, tá no Meditejo. É o meditejo.net barra o que Pero faz na caminha, tem ali as cartas. Agora eu vou fazer a quarta carta para a próxima semana, e minha ideia é, depois de 20 cartas, ter um livro ilustrado com essas cartas. E depois, de repente, transformar numa série, transformar em peça de teatro, fazer alguma coisa divertida, assim. as ilustrações do Mark são sempre muito ativas, muito viradas para a ação. Acho que sim. Eu acho que também depende muito da interpretação, lá está. Acho que todas as pessoas têm uma interpretação diferente, mas tem, de facto, é muito colorida e traz muita vida aos espaços. E, de facto, como habitante desta zona do Médio Tejo, acho que cor é uma coisa que é necessária, principalmente nos centros urbanos. E depois também nas zonas mais rurais, e as zonas mais rurais é de facto um trabalho necessário e interessante porque reflete a cultura dessas zonas rurais. E isso é, é um trabalho muito interessante mesmo. Obrigado. Obrigado. Exato, tem um acompanhante, que bom, que Sempre bom. tenho, sempre tenho. Sempre tem. Inclusive, eu estava fazendo exercício de roteiro essas semanas e eu escrevi uma história que na verdade, assim, é uma resenha para futuras histórias, não? Pequenas histórias que eu quero contar, que é juntamente com ele. Que é, na verdade, é, o, é, um, Já vi, é um. Perdão. não, já fez qualquer coisa sobre ele, não fez? Ou com ele? Deu uma ideia de já ter visto uma ilustração, uma imagem? Fiz alguns desenhos com ele, daí eu resolvi, na verdade, assim, criar uma sinopse para uma história, para pequenos contos de livros infantis, ou que eu quero, na verdade, transformar numa série. Por isso que eu estou estudando essa coisa do roteiro, da escrita criativa, para ver se eu consigo colocar isso nesse formato. Que é a ideia de um personagem que é chamado Maiko. O título é isso, né? Maiko e os Caçadores de Ideias Invisíveis. E daí é isso, é um personagem que usa um tapa-olho, por um acaso, e ele mora com dois amigos, né? Um é uma entidade que é vestida de gato e o outro é um olho flutuante que veste uma boina meio portuguesa. Então, os Eu acho três que eles tem são bons caçadores de ideias. ingredientes muito interessantes. Tem uns ingredientes, de facto, tem uns Tem, tem, ingredientes para uma tem. história muito interessantes. Tem. Foi engraçado que eu conversei com um amigo meu roteirista do Brasil, quando eu apresentei essa ideia. A ideia era um gato falante. Ele falou: não, um gato é muito comum. Eu acho que tinha que ser uma outra coisa, uma entidade que se veste de gato, porque depois ele pode virar outras coisas no decorrer da história. Eu falei: pode ser. Mas é o bem, na verdade, o meu gato bem. Ele vai ser um personagem junto com o olho, que vai ser um melhor amigo dele, que é um olho flutuante, que é meio galanteador e é poliglota. Ele fala vários idiomas. Muito bem, muito bem. De facto, o Marco escolheu um ótimo cenário para este direto. Nós conseguimos ver as várias imagens que tem atrás de si, que são ilustrações e trabalhos seus, muito interessantes. Tem muito. De facto, são muito interessantes e variados. Temos, Yeah. temos de todos os géneros. A preto e branco e a cor também, muito Foi. interessante. Por exemplo, esse aqui é o trabalho mais ou menos do Rebatejo, mas que está mais bonitinho no site. Esse aqui é um projeto que eu estou a fazer para uma cooperativa latino-americana ali no Porto, chamada Ue Latina, que eles regulamentam e trabalham pessoas latino-americanas, né, ali da América Latina, entre México e Argentina, que vêm aqui para Portugal, eles cuidam da questão de ensinar o idioma português e tudo, daí eu estou fazendo um trabalho com eles também ali, que eu achei também um pouco pela causa, não porque eu sou um homem latino-americano, eu acho que eu tenho que cuidar dessas questões também, tenho que cuidar do rebatejo, que agora é minha terra, mas também tenho que cuidar dos latino-americanos, que é da onde eu saí. Tem o coração dividido, não é? Não, o coração tá tudo juntinho. Eu acho que as pessoas que tentam dividir o meu coração, mas na verdade
por mim, ficam todos à vontade ali dentro. Eu acho que tá tudo bem. Mas Que bom. eu acho que tem que ter esses compromissos. Tem que ter esses compromissos, sim. Ser Sabe que interventivo, esses. não é? Sim, esses dias, por exemplo, no sábado passado, eu fui numa. Eu fui no novo centro de arte moderna ali da Gulbenkian, em Lisboa. E tá lindo o novo prédio, com exposições incríveis. E eu vi uma exposição de um artista português chamado Fernando Lemos. O Fernando Lemos, ele é português, ele foi com 20 e poucos anos para o Brasil e morreu ali em São Paulo, porque adorou o Brasil e quis ficar lá. E uma coisa que ele falava, uma coisa que eu vi na exposição que ele falou, não, que Portugal é o país que me formou, e o Brasil é o país que eu estou a ajudar a construir. E eu achei bonito, dentre várias coisas que ele falava de Portugal e Brasil, que depois ele foi para o Japão, que ele foi estudar caligrafia japonesa. Era um artista muito interessante ali, que tinha um trabalho muito que eu gostava também, que eu me identifico também no sentido fotografia preto e branco, tinta china, até por conta da caligrafia japonesa e tudo mais. E ele foi porque ele ganhou uma bolsa da Gulbenkian. E daí eu estava vendo ali uma entrevista dele e ele falava isso, né, que Portugal era esse país que o formou e o Brasil era o país que ele estava a ajudar a construir. E eu acho que eu me identifico um pouco nesse sentido também, sabe? O Brasil é o país que sempre vai fazer parte de mim, né? Por mais que as pessoas falem, ah, agora tu és um português. Eu falei, não. Eu sempre vou ser um brasileiro em qualquer lugar, né? Mas o Brasil é o país que me formou, São Paulo é a cidade que me formou, eu fui, cresci ali, me desenvolvi ali, tive, né, os meus amores ali, tive tudo ali. E vim para Portugal, que eu acho que é um país que eu posso ali, além de aprender muito, dar a minha contribuição, né? E ajudar nessa história nossa entre Brasil e Portugal, que eu gosto de falar um pouco nessa minha coluna, que eu tenho escrita, que é uma forma também de eu perceber Portugal, que eu sempre falo que a história de Brasil e Portugal não é uma história de colonização, é uma história de amor mal resolvida. Então, É uma forma muito bonita de ver as coisas, de facto. é uma história de amor, porque assim, eu sei que, por exemplo, com as ex-colônias, né, mais ali de África, de outros lugares, como é muito recente também, ainda tem uma coisa um pouco negativa, né? Ainda tem uma coisa de ranço de um lado ou de outro. E tudo bem. Talvez se eu fosse um angolano, eu não falaria desse jeito, eu ia ser muito mais bravo, ia sair a quebrar as coisas, assim, né? De repente, o diálogo ia ser diferente. Eu, como brasileiro, né, que o Brasil tem uma história muito engraçada de ser o único país em que teve uma família real do país que tecnicamente colonizou, que foi para o país e quis viver lá para sempre, não quis nunca mais voltar para Portugal, é uma relação só de Brasil e Portugal no mundo, não? Porque a família real portuguesa uma hora foi para o Brasil e não quis mais voltar. Né? E falou, não, não voltamos e nós vamos fazer a coisa aqui, não devemos mais nada para Portugal e o Brasil é o país fixe. Em E, determinada parte da história, de facto, regressaram, mas sim, mas tiveram é, mas uma grande. Mas teve uma resistência, teve não, não, nós queremos ficar aqui, né? Ou seja, por isso que eu gosto de falar que é uma história de amor mal resolvida, porque é uma coisa que nós ainda estamos a nos entender. Eu acho que nunca vamos chegar numa conclusão. Vai sempre ser essa relação um pouco de amor e ódio, assim, de em alguns momentos nós estarmos um pouco mais apaixonados pelo outro, em outros momentos a gente quer que cada um volte para sua casa, tipo, vai para sua terra, tipo, vai para o seu quarto, né? Tipo, volta para o seu quarto. Não quero É mais como você um aqui na minha frente. relacionamento amoroso, não é? É? Faz parte, é como um relacionamento amoroso, estas Não, claro, desavenças, diferenças. como todo casal. Eu acho que tem momentos ali que, não, que é mais amoroso, tem momentos que é mais tranquilo, que não acontece nada, mas está tudo bem, e tem momentos que é de fúria, não, que eu acho que agora, por exemplo, nós estamos num momento um pouco de fúria, né? Tem tido muitas reclamações, mas isso vai passar. A gente vai, acho que nós vamos voltar a ser carinhosos e a darmos uns beijinhos novamente, e até, de repente, avança. Né? Mike, muito obrigada por ter estado aqui hoje. Quero também agradecer às pessoas Acabou? que estiveram aqui. É, uma hora passa rápido, passa muito rápido. Uau! Sabe que tem uma coisa que eu odeio da entrevista. Nunca gostei. Odeio da palestra, as pessoas me chamam, já me chamaram para o IPT de Tomar, eu fui, já me chamaram para dar palestra em Lisboa, eu fui, no Porto, eu fui, na faculdade não sei o quê, eu não gosto. Mas aí quando eu começo, na Rádio de Tomar também, mas aí quando eu começo,
Eu sempre acho que aí eu falo, poxa, mas já? Mas eu tinha mais coisa para falar. Eu nunca quero fazer, mas quando eu começo eu não quero mais parar. Eu acho que E... somos todos um bocadinho assim. Ao início, a parte de começar custa sempre um bocadinho, mas depois, quando já começamos a ficar à vontade, depois as coisas correm muito tranquilamente. Eu E acho que tenho assim, aqui. eu acho que como primeiro encontro, não? Não sei se tu lembra como é. Eu, mas quando nós vamos ali numa mesa com uma pessoa com alguma intenção, os primeiros 5 minutos é sempre um pouco tenso, não? É ali. Faz parte. Mas, mas depois se, né, se tem ali se entrosa, vai bem. Mas isto é, esta hora que tivemos aqui e que foi bastante prazerosa para os dois e para quem nos esteve a ver também, é um mote para acompanharem o trabalho do Mike e para futuras conversas que tenhamos aqui, porque esta foi uma conversa de facto muito descontraída, como no fundo são todas as minhas conversas por aqui. Eu gosto que sejam leves e descontraídas. Com o Mike não podia ser de outra forma, que também é muito leve e muito descontraído. Obrigado. Agradeço muito a sua presença aqui hoje e a disponibilidade que teve em conversar comigo. Quem quiser acompanhar o trabalho do Mike, comece por seguir o Mike nas suas redes sociais, inclusivamente o Instagram, onde estamos agora, Ou e no acompanhe. Facebook também. Diga? No Facebook eu costumo colocar mais do meu trabalho do que da minha vida pessoal. Então também Claro. é um canal ali que funciona. Eu não sei se alguém tem alguma questão a colocar ao Mike. Se tiver agora a oportunidade para colocar questões do trabalho ou questões da estética que o Mike utiliza nos seus trabalhos. De qualquer forma, quero agradecer mais uma vez a sua presença, porque foi muito importante. Nós já nos conhecemos há algum tempo, mas só agora tive a oportunidade de lhe fazer este convite e É verdade. agradeço muito. Eu que Agradeço muito. agradeço. E Foi agradeço também. divertido. Agradeço muito às pessoas que estiveram aqui presentes nesta quinta-feira à noite. Mike, muito obrigada. A todos uma boa noite e uma boa quinta-feira. Votos de um excelente fim de semana e fica aqui a sugestão para acompanhar o trabalho do Mike. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Ana. Obrigado a todos. Bons sonhos.